Pouquíssimas vezes eu me emocionei na minha vida. Mas essa imagem aqui mexeu comigo. Porque não dá pra aturar Lucas Oliveira. Mas que isso, Tiagão? Você tava aí defendendo ele? Ué, família, o nosso treinador, gênio, /22, me entra com um time exposto, com um zagueiro limitadíssimo. Tu acha que vai dar o quê? Merda! Vai dar merda! Eu não sei o que o Diniz estava pensando. Ah, vou jogar lá no Allianz Parque, gramado sintético. A galera a 100 por hora, vou pegar o meu volante que voltou agora, vou fazer ele marcar pressão junto com o Coutinho e com o Verratti, sabe aquela pressão assim? E aí vou deixar meus dois zagueiros encararem no mano a mano Flaco e Vitor Roque. Família, já seria difícil dessa forma que ele entrou ali pro Cuesta. Imagina pro Lucas Oliveira. Imagina pro Lucas Oliveira. Tinha que ter ali um volante dando cobertura, dando esse primeiro combate, tendo uma sobra, jogando contra o Palmeiras lá, assim, pressionando essa pressão. Sabe, você não entende. Eu não quero ser aqui mal educado, né, deselegante. Aquela pressão assim, ó. Aí vai Coutinho assim, ó. Aí o Verratti também. Gente, pô, é difícil, cara. É difícil. Mas tem resenha nesse vídeo. Repercutiu o resultado de agora a pouco, que faz o jogo do final de semana ser super importante, né, porque o Vitória acabou de ganhar do Ceará. Trocar uma ideia aqui com vocês também sobre o treinamento de hoje. Aí essa imagem aí que me deixou aqui emotivo, além dele, Matheus França, Lucas Piton, tem um jogador aqui também, né, do Sub-20, da seleção chilena, que o Vasco está tentando a contratação, e claro que vamos falar um pouco mais dessa situação aí do Verratti. Eu tava vendo um corte lá na Cazé TV, e o Pedrosa, né, falou que tem ali uma informação sim de bastidor, que se conversa muito isso internamente, sobre barrar o Verratti ser um reserva, e eu queria trazer aqui também um comentário de hoje, do programa de hoje, do Seleção Sport TV, do Felipe Melo, né? Fechamento aí do Diniz, ama o Diniz, só elogia o Diniz, fala que o Diniz foi o melhor treinador da carreira dele, e aí o Felipe Melo deu a opinião em relação a esse atleta, família vascaína. Então, chega aí, não, eu tava esquecendo, Thiago Leifert. E eu gosto, tá? Eu gosto muito do Thiago Leifert, acho ele um excelente jornalista, comentarista, mas, ô Thiago, tu baba um ovo do Neymar, tu baba um ovo, e eu não estou aqui querendo comparar Neymar com Coutinho, longe disso, não estou querendo fazer isso, mas a sua justificativa ali para o Felipe Coutinho, analisando essa partida contra o Palmeiras, ela não é justa, porque você não estava assistindo o jogo, não estava. Aquela falta ali que vocês vão ver o corte aqui, que você falou que não foi, se você estivesse assistindo o jogo, você ia ver que o árbitro deu todas para o Palmeiras, daquele mesmo estilo ali. E aí você, né, de alguma maneira, você baba um ovo do Neymar o tempo inteiro, e ele com essa condição física precária, e aí tu vai falar assim do Felipe Coutinho, num lance que foi falta, dentro do critério que estava sendo utilizado na partida. Não, tem que baba devagar, cara. Não pode babar assim, e aí um outro jogador que é muito talentoso também, tu não baba, né, tu bate, aí fica complicado. Mas é isso, chega aí que tem muita resenha, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Tava vendo aqui essa informação do lance, tá aí, ó. Vasco negocia a contratação de Vicente Álvares, promessa chilena de 18 anos. O atacante Vicente Álvares, destaque do União São Felipe, está na mira do Vasco da Gama. O jovem disputa atualmente o Mundial Sub-20 pelo Chile, onde já foi titular na vitória contra a Nova Zelândia e entrou no segundo tempo da partida diante do Japão. Revelado pelo clube chileno, Álvares soma 41 jogos como profissional e 2 gols marcados. Com 1,78 m de altura, atua principalmente pelos lados do campo, explorando velocidade, dribles e boa leitura tática. Tá aí. Família, eu imagino que isso seja uma estratégia, né, do nosso diretor de futebol, o Admar Lopes, porque recentemente o Vasco fez, né, 2 contratações, um meia paraguaio, e eu não sei se é volante ou atacante da Venezuela, né? Jogadores jovens também para compor o elenco sub-20. Então vamos ver, né? A gente, né, gostou muito aí desse trabalho que foi feito nessa segunda janela, e a gente sabe que teve a participação do Admar. Eu lembro, patrocina nós, hein, Shopee. Eu lembro que quando o Alexandre Matos, né,
acertou com o Vasco. Essa era uma esperança, né, que eu tinha de valorizar, de trabalhar melhor a base do Vasco, né, para potencializar, seja sendo aproveitado no profissional e venda, né, porque isso é muito importante para potencializar também o profissional, papel colorido, vende bem e fortalece aqui, né, o elenco no time profissional. A gente sabe que o Vasco tem muita dificuldade nesse sentido, porque o Vasco vende mal, porque vende para sobreviver, né, e aí pinta qualquer merreca, tu tem que vender para ajeitar a casa. Isso é um problema. A gente sabe que o Ryan é muito talentoso, né? De repente não dá para fazer essa comparação com outros jogadores, mas de repente, se o Vasco fosse um time mais estruturado, poderia ter vendido melhor o Paulinho, poderia ter vendido melhor o Douglas Luiz. O Thales eu nem vou falar porque a galera lá, nossa, tá revoltada lá com... A galera tá revoltada com o Thales lá no Corinthians. Só quer saber de mexer o ombrinho. Mas o Ryan, né, vai ser uma excelente venda, porque o Vasco segurou, né, as propostas que teve aí. Mas, claro, destacar também o próprio trabalho do Ryan, e o Diniz foi fundamental nessa evolução aí do jogador. Então vamos ver, né? Tá sendo uma estratégia aí, me parece, do Admar Lopes em relação a contratar esses jovens talentos aí aqui do mercado sul-americano. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu rapidamente comentar aqui com vocês sobre esse resultado, né? O Vitória conseguiu ganhar por 1-0 do Ceará, fez o que o Vasco não conseguiu, né? Então dessa forma chegou ali a 25 pontos e é o primeiro, né, na zona de rebaixamento aqui na 17ª colocação. Ficou um jogo aqui, uma decisão no final de semana para o Vasco, porque se o Vitória aprontar para cima da gente dentro de São Januário, vai chegar a 28 pontos. E aí a gordura que o Vasco criou, né, vai perder. Regime, dieta, exercício, atividade física. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. O Vasco tem que vencer. Agora, vai ser um time muito motivado, né? A gente sabe que o Jair Ventura chegou lá, acho que perdeu, né, o primeiro jogo, já ganha no segundo jogo, e agora vai ter esse jogo aí contra o Vasco, que a gente sabe, né, cara? Que isso aí é o estilo do Jair Ventura. Jogar fora de casa, fechadinho, é sempre complicado jogar contra o Jair Ventura nessa situação. Mas o Vasco não pode dar sopa pro azar. Tem que vencer, pelo amor de Deus, né? Vamos seguir aqui agora a nossa resenha e destacar o treino de hoje, né, que teve aí alguns jogadores voltando às atividades, que é o caso do Matheus França, participou normalmente do treinamento desta quinta-feira. Sim, cara, é um jogador que, beleza, entra ali no decorrer dos jogos, gosto da movimentação, parece sim ter qualidade, mas está muito abaixo fisicamente, cara, muito abaixo. Tem que dar uma melhorada aí para somar, para ajudar mais, sabe? Parece ser um jogador mais velho, cara, sei lá, não parece ter 23, né, 22 anos, não sei ao certo, mas é o processo, né? A gente sabia que ele ia ter essa dificuldade porque já estava atuando pouco lá no Crystal Palace. Tem aqui também o retorno do Lucas Piton, tá aí, Lucas Piton iniciou o processo de transição no gramado, tá aí também o retorno do Piton, né, deve voltar no jogo contra o Fortaleza. E essa aqui, né, foi o vídeo, foi a imagem que me emocionou demais, que é o Carlos Cuesta trabalhando. Não sei se vai voltar no jogo, né, contra o Vitória, inclusive o Diniz falou que é mais provável o França voltar nessa partida do que o Cuesta, mas ainda bem, né, que não é nada que possa tirar o Cuesta por um longo período, um jogador que ganhou os nossos corações machucados, maltratados, né? Então é um cara muito importante para essa sequência aí do Campeonato Brasileiro, ainda bem também, né, que aí não tinha como, né, ele acabou se lesionando, como é que ele ia ser convocado, né, mas espero que ele possa voltar o mais rápido possível e já no jogo contra o Fortaleza, acho difícil ele voltar agora contra o Vitória, ele possa estar no campo para nos ajudar a tirar essa urucubaca aí, né, que o Fortaleza, que o Vasco tem com o Fortaleza lá. O Fortaleza esse, família vascaína, que não tá conseguindo, deixa eu ver aqui, não tá conseguindo ganhar do São... Ah, meu Deus do céu! Olha o Fortaleza, um jogador a mais desde de 22 minutos do segundo tempo, tá perdendo pro São Paulo por 2-0. Posso falar muito, né? Aconteceu isso com a gente contra o Vitória, o Vasco conseguiu tomar a virada, mas depois do Vitória é o nosso próximo adversário, como eu disse, espero que o Cuesta possa nos ajudar. Agora vamos reagir a essa galera aí, Thiago Leifert, Pedrosa e Felipe Melo, falando um pouco do Verratti, da atuação de ontem, Coutinho, se liga só. Fazer alguma coisa com a Lua, voltei e tava 3-0, pô. E eu acho que o que chama a atenção é que algumas horas antes de tarde, muitos de vocês estavam pedindo Coutinho na seleção brasileira. Era uma discussão, será que o Coutinho vai ser convocado? Cara, de noite, foi o segundo gol, né? Foi o Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes, ele engoliu o Coutinho, tipo Jurassic Park. Sabe quando o Tiranossauro, tem um cara falando, o Tiranossauro vem e come o NPC, come o figurante do filme? O Coutinho, ele foi jantado pelo Gustavo Gomes como Jurassic Park. Foi um troço assim, constrangedor.
Não foi falta. Foi uma jantada. E se você acha que foi falta, o time não tem a menor condição de ser convocado. Ele não vai aguentar o primeiro jogo da Copa do Mundo. Que é futebol, cara. O cara do Palmeiras entraram na porrada, entraram pra matar o jogo logo. Como eles... E não é a primeira vez, hein, palmeirense? Estão mentindo? Esse Palmeiras que mata o jogo no começo não é a primeira vez. Quando foi outro, foi o Fortaleza, que a gente viu também aqui. Ou foi o Fortaleza ou foi o Vitória? Não, foi o Fortaleza, né? O Vitória foi no segundo tempo, quando entrou a cavalaria, mas acho que foi o Fortaleza. Um dos dois. Mas a jantada do Gustavo Gomes, ela pra mim resume o jogo. E, cara, o gol a jogada do Flaco com o Vitor Roque, assim, a entrada do Vitor Roque na área, o salseiro que ele faz, o balãozinho, crueldade. E o gigante dormiu de novo. É pra mostrar pro torcedor do Vasco que ainda falta muita coisa. A distância do Palmeiras, do Flamengo, até pra outros times, é grande mesmo. E o Palmeiras jogando em casa, assim, quando tá bem, fisicamente bem, putz, meu amigo. Lembrando que vocês queriam derrubar o Abel. Mas não tem muito o que fazer. Eu não tenho nem muito o que dizer também desse jogo, porque foi uma jantada... Alguém achava que o Vasco ia ganhar do Palmeiras no Allianz? Mesmo com o Vasco melhor? Vocês achavam que o Vasco era capaz de segurar um empate no Allianz? Falando sério. O jogo de ontem seria perfeito. Família, deixa só eu pontuar aqui, porque o Pedrosa vai falar exatamente isso, tá? Claro que a gente entende que o Vasco tem muitas dificuldades hoje para competir contra o Palmeiras, pelo investimento, pela qualidade de seus atletas, pela parte física. Só que é justamente isso que faltou para o nosso treinador. Foi justamente isso, dele entender o lugar que ele está entrando. Ele não entendeu. Ele foi jogar contra um time desse de peito aberto. E aí deu no que deu. Deu no que deu. O Vasco foi facilmente batido por culpa do Fernando Diniz. A ideia. Porque é isso. Ele poderia entrar com um time mais leve, um time mais móvel e tomar a mesma porrada. Mas o Vasco foi derrotado antes de entrar em campo. Com a ideia. Não tem como, gente. Não tem como você entrar num jogo que você perde todas as divididas. Acabei de falar agora com um amigo, porque surgiu esse assunto, né? Ih, muito estranho, né? 80 milhões aí, não sei o quê. Eu falei assim agora, eu pensei nisso agora, aí falei com ele, mandei um áudio pra ele. Meu parceiro Alberto, abraço pra ele. Eu falei, Alberto, pega o jogo do Juventude. É o melhor exemplo. Pega o jogo do Juventude e assiste aquele jogo. Você vai ver. Vai ver, mas pô, Thiago, eu achei estranho, pô, foi um time apático. Pega o jogo contra o Juventude que você vai ver a mesma coisa que você viu ontem. O amasso foi pior porque o Palmeiras é mais qualificado, mas o Juventude ganhou da gente com uma facilidade tremenda. Tremenda. Lembra que acho que com 17 minutos estava 2-0 para o Juventude. E não tinha 80 milhões envolvido, não tinha, sabe o que tinha? A coincidência daquilo? Um time sem intensidade. Um time sem pegada. Fora de casa. Simples assim. Ele entrou naquele jogo com Tietê e Thiago Mendes de cabeça de área. Gente, vai dar merda, gente. Vai dar merda. Vamos seguir aqui. Para ele colocar o Verratti no banco. Queria ter que ter velocidade, válvula de escape, uma marcação, pressão um pouco mais forte. E assim, não é uma coisa, isso é até uma informação, que não é falada. Internamente é falado sobre a questão do Verratti. O Verratti é um cara que eu tenho muita gratidão. As pessoas falam assim, por que você não cobra o Verratti? Eu não vou cobrar o Hugo Moura igual eu cobro o Verratti. Porque o Verratti já fez muito pelo Vasco. O Hugo Moura, infelizmente, fez pouco. Então, assim, o cara que salvou o Vasco até do rebaixamento, ele tem que ser cobrado de uma forma diferente mesmo. Ele fez pra tal. Agora, olhar o campo e não perceber que, infelizmente, esse cara tá prejudicando o Vasco, também é ser cego. Mas, Pedrosa, 6 jogos sem marcar, né? Com os desfalques que o Vasco teve ontem, se tivesse o time titular, tinha uma chance mínima de conseguir pontuar no Allianz Parque. Sem o Barros e sem o Cuesta, o que eu vi da escalação do Palmeiras era, amigo, é um abraço, só um milagre, só um desempenho muito absurdo do time do Fernando Diniz, porque é isso, cara, o Diniz, ele tem muitos prós, e ele é um dos responsáveis por essa melhora do Vasco nos últimos jogos, mas ele tem muitos contras também no quesito leitura de jogo, porque ele não abre mão do que ele faz. Sim. E aí a gente pode discutir se isso é certo ou se é errado. Eu acho que partindo do princípio que ele ganha jogos dessa forma, inclusive jogos grandes, por exemplo, contra o Cruzeiro, contra outras equipes, São Paulo, Santos e tudo mais, ele acredita que aquilo ali é a forma mais próxima que ele tem de ganhar um jogo. Então ele não vai abrir mão daquilo ali, porque é aquilo ali que ele treina. Agora, se você for olhar pelo sentido lógico, vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, por que não uma escalação um pouco mais retraída? E esse acho que pra mim é o grande ponto. É finalizador, que tá no último terço, que vai ganhar os duelos aéreos, né? E é isso. Alguns anos atrás, o Verratti, nossa, assim, com a qualidade que ele tem de salto, qualidade que ele tem de ganhar esses duelos aéreos, de fazer gol de cabeça, é impressionante, que sai o melhor do Brasil, nós falávamos isso. É verdade. Então, assim, falta de fato uma qualidade com ele, bola no pé. Se ele tem essa qualidade de bola no pé, de poder segurar a bola, de fazer um pivô, de colocar o colega, de repente, em condições de jogo, como faz o Flaco, ele com certeza continuaria no time. Como ele não é o seu forte, a tendência, é um pensamento meu, eu tiraria. Até mesmo, mas existe uma conversa interna.
Se eu sou o treinador, sabe, vem cá, meu filho, agora eu vou te ajudar, calma, vamos trabalhar, daqui a pouco você vai voltar pro time, mas esse é um momento que nós precisamos criar uma outra alternativa, uma outra solução, de repente colocar um jogador, de repente o próprio David, vamos colocar o David aqui, que vai ser um jogador que vai dar um pouco mais de profundidade, um jogador que tem um pouco mais de qualidade com bola no pé, e a gente não precisa de bola longa, e quando a gente voltar, você vai voltar também, existe uma conversa para preparar o jogador também, haja visto que o jogador é o capitão do time. Eu acho que o campo tá falando isso. Tá aí. Família, deixa só eu destacar mais uma vez ali o Thiago Leifert falando do Felipe Coutinho. E assim, eu tô cagando pra seleção. Essa é a realidade, tô cagando. Claro que fico na torcida, poxa, seria show de bola ver o Coutinho mais uma vez numa Copa do Mundo, mas eu tô cagando, esse não é o ponto, é a forma que você trata cada jogador. Porque assim, o Thiago Leifert é um dos jornalistas que babam um ovo do Neymar. Só que aí, ele poderia falar comigo, tu quer comparar? Não, de forma nenhuma, não estou comparando. Mas se a ideia é a questão física, o Neymar também não tem condição nenhuma. Ah, mas ele é muito melhor. Não, pô, é só você olhar pro Campeonato Brasileiro e olhar pra Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um nível, né, físico, técnico muito superior, não é isso? O Campeonato Brasileiro? Então as coisas se igualam. O Neymar é muito acima do Coutinho, certo? Mas a Copa do Mundo também, então iguala. Então não tem condição nenhuma de disputar. E tu baba um ovo dele, do Neymar. Ó, meu Deus do céu. E do Coutinho fala dessa forma. E aí, é uma parada que me incomoda, porque você não assistiu o jogo. Aquilo ali foi falta. Aquilo ali foi falta. Você pode pegar um lance do PH que foi a mesma coisa, falta. Tu vai pegar um lance do Hugo Moura, que ele toma a frente do Rafael Veiga, nada, tomou a frente, falta. Aquilo ali, dentro do critério que foi utilizado pela arbitragem, foi falta no Felipe Coutinho. Ele chega na bola, mas chega empurrando o Felipe Coutinho. Chega atropelando. Aí não é uma questão física de sustentar. O cara tá ali, deixa alguém te dar uma trombada, sem você esperar. Você não tá esperando ali a porrada vir. Ele não tava com o corpo firme. Se ele planta, duvido que o Gustavo Gomes ia carregar ele assim desse jeito. Sair atropelando ele. Foi falta, pô. Foi falta. Isso é coisa de... Nunca jogou uma pelada, hein, o Thiago Leifert. E assim, família, em relação ao Diniz, prefiro não comentar porque a gente já falou muito. Né? O que o Pedrosa falou, eu bato aqui nessa tecla o tempo inteiro. Chega a ser ridículo, tá? A maneira que o Vasco entrou em campo ontem. Chega a ser ridículo. Porque, de alguma forma, ele teria que entender que, poxa, não tem o Cuesta, não tem o Barros, dois jogadores que trazem esse pesão pra dentro de campo, essa parte física. Não tem os dois, eu preciso compensar. O que seria? Cara, colocar mais um jogador com mais intensidade que o Tietchan no meio campo e mexer na frente. E mexer na frente. E mexer na frente. Essa é a realidade. Isso que deveria ser feito. E jogar atrás da linha da bola. Protegendo seus dois zagueiros. Principalmente o Oliveira, que, meu Deus, não adianta ficar gritando, não adianta ficar berrando. Tu tem que ter um entendimento do nível do seu time, dos seus desfalques. Aquilo ali que aconteceu no jogo é o normal? Você ir lá pressionar com o Tietchan, com o Coutinho, com o Verratti, e aí, né, a qualidade do passe, você não consegue dificultar o passe do Palmeiras, a bola sempre sai limpa, e os caras conseguem achar com facilidade a última linha. Vitor Roque e Flaco Lopes correndo, igual notícia ruim, oxa, molezinha, a culpa foi sua, Diniz. A culpa foi sua. Era pra ter uma cobertura ali, era pra ter mais um volante ali, e se você fosse apertar lá, tu teria que ter intensidade, explosão, vontade, tem que ir pra dificultar. Se for assim, ó, aí não adianta. Foi o que aconteceu. Ah, mas contra o Santos funcionou. Ah, mas contra tal time. Diniz, cada jogo existe uma diferença. Porque o adversário entra nessa matemática aí, Diniz. Entra. E assim, família, sobre o Verratti, eu tava até comentando isso com um amigo agora. Ele me mandou essa mensagem lá no grupo de membros, o Will, né? Ele falou, poxa, Thiago, e eu comento isso aqui direto. Ele falou, poxa, Thiago, o Veiga fica barrado lá no Palmeiras. O Cano recentemente ficou barrado aí no Fluminense. O Gabriel ficou barrado aqui no Flamengo. Entre outros jogadores. Só no nosso caso que existe essa dificuldade pra segurar um jogador. Pra segurar. Pra entender que não tá dando. Família, se eu não me engano, ele chegou a 13 ou 14 jogos sem marcar com bola rolando. Sem marcar com bola rolando. Se você subir, né, eu acho que aumenta mais. Vocês têm uns 20 jogos, 20 e poucos jogos, que ele fez 2 gols com bola rolando. Não tá dando. Não tá dando. Então o torcedor que comenta aqui, em rede social, não pode barrar porque ele segura zagueiro, não pode barrar porque ele é líder. Família, isso de falar do Verratti dessa forma, nada mais é que carência. É carência. Eu assumo aqui a minha carência, eu falo com vocês, eu sou um torcedor carente. Defender o Verratti no time titular é carência. É carência, pô. Porque o Pedrosa, ele foi muito feliz quando ele fala que o Verratti é o jogador depois do Nenê, cara, que vestiu a camisa, que tem mais identificação com o clube. Foi perfeito nisso. E aí muitos torcedores levam pro coração isso aí. Pô, vai barrar o cara que salvou a gente disso, salvou a gente daquilo, com toda razão. Eu falo aqui com vocês. Por isso que o discurso é, não, calma, ele vai servir, ele vai ajudar. Mas o momento não é legal.
Ele tem que ficar no banco. Eu defendo isso aqui há algum tempo, né? E aí o Pedrosa falou, o Felipe Melo falou, agora só o Diniz que não enxerga isso. Agora um outro detalhe, que aí eu acho que a galera pode até me bater em relação a isso, né? Porque é um líder do grupo, ele está errado, tá? Eu não vou falar da situação de ontem, quando ele sai e fica chutando cadeira, porque eu não sei. Pode ser também pelo resultado, pela maneira que foi. Mas se foi pela modificação, ele está completamente errado, completamente. Que líder é esse? Que líder é esse? Porque se você não se recorda, eu vou te lembrar. No jogo contra o Corinthians, que ele ficou no banco, ele ficou na rede social dele, ficou postando historinha. A galera lá, não sei, da Argentina, a família dele, artilheiro, ele só tá abaixo disso. Ele postando isso. No dia do jogo que ele ficou barrado. Não, isso não é certo. Isso não é certo. Isso não é certo, pô. Você tem os companheiros ali que estão trabalhando, estão se dedicando, você não tá num momento legal. Que tipo de líder é esse? Que tipo de líder é esse? Máximo respeito pelo Verratti, mas tá errado. Completamente errado. Mais errado tá o Diniz de não dar uma segurada nele e, cara, e cada vez mais o torcedor vai perdendo a paciência porque não está ajudando. É uma coisa que me incomoda demais ver o Felipe Coutinho não tocar a bola pra ele. Que loucura é essa, minha gente? O Felipe Coutinho não toca a bola no Verratti, a não ser se for um cruzamento dentro da área. Isso não existe.